Abra sua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 14. Eu tenho uma palavra que o Senhor fez descer ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 14, verso de número 8. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 14, verso de número 8. E nós então leremos esse texto. Assim está escrito: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, Davi saiu contra eles, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma outra investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Verso 16: fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por toda aquela terra, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas pessoas. E você diz amém por esta palavra. Olhe para cá. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos um personagem que muito marcou as passagens bíblicas e as páginas da Bíblia, a saber, Davi. Se fôssemos perguntar aqui nessa manhã, o que mais lhe chama a atenção quando você olha para a Bíblia e encontra a história de Davi, a sua biografia, os seus feitos? Talvez alguns irmãos diriam: pastor, o que mais me chama a atenção na vida de Davi era a sua inspiração para compor salmos. E isso é uma grande verdade, porque quando nós olhamos para o livro de Salmos, Davi, ele tem, na maioria dos salmos, a sua autoria, visto que foi o que mais contribuiu com este inário chamado Salmos. Talvez outras pessoas diriam: pastor, o que me chama a atenção na vida de Davi era porque o próprio Deus um dia disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi tinha uma intimidade com Deus imitável. Davi tinha uma intimidade com Deus desejável aos nossos olhos, como seria bom ter a mesma intimidade com Deus, assim como Davi tinha. Outras pessoas talvez diriam: pastor, o que me chama a atenção na vida de Davi era que Davi era um homem de guerra. E aqui eu começo a explanar o que Deus ministrou ao meu coração. Essa característica de Davi, de ser um homem de guerra, vem desde a sua mocidade, porque Davi, ele surge no cenário bíblico guerreando. Quem aqui nunca leu ou não conhece a história de um menino que matou um gigante? Quem era ele? Era Davi. Mas a guerra, a batalha na vida de Davi não apareceu apenas diante do gigante. Quando você olha o texto bíblico, você vai descobrir que quando Davi estava prestes a entrar em conflito com o gigante,
ele vai dar um relatório da sua vida ao rei Saul, e a Bíblia diz, Davi então vai dizer, olha, esse gigante será como as outras batalhas que eu já tive. Por quê? Porque eu cuido do rebanho de papai, cuido das ovelhas de papai, e sempre que vem o leão, sempre que vem o urso, eu me ponho em batalha, eu me ponho em conflito contra essas feras, para proteger o rebanho de papai. Veja que desde a sua infância, Davi estava envolvido com a batalha, com as guerras, e a guerra e a batalha eram tão presentes na vida de Davi, que houve um tempo em que Davi quis construir uma casa para Deus, edificar uma casa ao Senhor. Certo dia ele disse, como pode eu, o rei de Israel, habitando em um palácio, e a arca, a presença do meu Deus, em uma cabana? Farei um templo ao Senhor. Deus olhou do céu para a intenção de Davi, mas também olhou para as suas mãos, e diz a Bíblia que Deus disse a Davi, Davi, a você não te darei esse privilégio, de edificar uma casa ao meu nome, porque as suas mãos são mãos manchadas pela guerra, pelo sangue da batalha, a você não darei esse privilégio, mas ao seu filho, que vai vir após você, Salomão, este sim construirá uma casa ao meu nome. Então veja, irmãos, a título de introdução, como a guerra, como a batalha estava tão presente na vida de Davi, e esse texto que nós lemos aqui é mais uma batalha, esse texto que nós lemos aqui é mais uma guerra, dentre as muitas que Davi enfrentou, mas o que eu quero que você preste bem atenção, é nos detalhes desta batalha, porque aqui nós aprendemos algumas lições valiosas sobre guerras, sobre batalhas físicas e espirituais. Por quê, pastor? Porque olha como o texto vai iniciar. A Bíblia diz, ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo isso, Davi saiu contra eles. Pastor, o que a Bíblia está nos mostrando aqui? Como esta guerra contra os filisteus vai começar? Veja que a Bíblia não está dizendo que essa guerra vai começar porque Davi invadiu o território dos filisteus. Não, essa guerra não vai começar porque Davi enviou espiões à terra dos filisteus. Não, essa guerra não vai começar porque os filisteus entraram em Israel de forma sorrateira. Não, o texto é claro, ouvindo pois os filisteus que Davi fora ungido rei. Pastor, como é que essa guerra vai começar? Essa guerra vai começar por causa de uma notícia. Essa guerra vai começar por causa de uma notícia. Que notícia, pastor? A unção de Davi. Que notícia, pastor? Que Davi estava crescendo, que Davi estava prosperando. O que isso revela para nós? Como o nosso adversário trabalha, como ele atua. O inferno sempre vai se levantar quando as notícias a teu respeito forem boas. O inferno sempre vai se agitar quando as notícias a seu respeito forem notícias de vitória. Por quê, pastor? Porque tudo que o diabo deseja é que as notícias vindas da tua casa, do teu casamento, da tua vida financeira, sejam notícias de fracasso, sejam notícias de derrota, porque assim ele vai se alegrar, porque assim ele vai cantar vitória. Mas a Bíblia está me mostrando aqui uma verdade: sempre que a notícia for boa, o inferno vai se levantar. Sempre que a notícia for boa, o inferno vai se agitar. E isso, irmãos, é uma realidade em toda a Bíblia. Olha para a Bíblia diz que José
José sonhou um sonho maravilhoso, notícia boa, mas os irmãos se levantaram. Neemias decidiu reconstruir os muros de Jerusalém, notícia boa, mas Sambalate e Tobias se levantaram. Daniel, no capítulo 6, vai ser colocado como uma das 3 pessoas mais importantes e influentes de toda a terra da Babilônia, mas os invejosos se levantaram e tramaram contra ele. Jesus vai nascer em Belém, notícia boa, mas Herodes se agitou e mandou matar todas as crianças, porque sempre será assim. Quando a notícia for boa, o inferno se agita. Quando a notícia é boa, o inferno atua. Quando a notícia é boa, o inferno trabalha. Mas eu venho com uma palavra nesta manhã: a notícia a teu respeito, queira o inferno ou não, vai ser boa. A notícia da tua casa, queira o inferno ou não, vai ser boa. Levanta uma das suas mãos, porque eu profetizo na manhã de celebração, neste domingo, agora, queira o inferno ou não, trabalhe o inferno ou não, a notícia que vai vir da tua casa, da tua família, do teu casamento, da tua vida financeira, da tua vida material, vai ser notícia boa, vai ser notícia boa. Eu profetizo: não vai morrer, vai viver, não vai falir, vai abrir filial, não vai separar, vai ter culto de ação de graça. Quem recebe essa palavra, pega, porque é de Deus sobre a tua vida nesta manhã. Diga para quem está do teu lado: te prepara, porque o teu final de ano vai terminar assim. Notícia boa, notícia boa, notícia boa, notícia boa, notícia boa, notícia boa. Ou eu estou sentindo a presença dele aqui nesta manhã. O diabo está desesperado, porque ele quer comemorar a tua derrota, a tua queda, o teu fracasso, a tua falência, mas ele vai ficar desesperado, porque vai ter notícia boa dentro da tua casa e na tua família. Tem alguém que recebe essa palavra? Pega, porque é de Deus sobre a tua vida esta manhã. Aleluia, aleluia. Diga comigo: sobre a minha vida vai ter notícia boa. Diga: 2025 vai terminar com notícia boa. Diga: 2026 vai começar com notícia boa. Se falou com fé, te prepara para cantar o hino da vitória, porque vai ter notícia boa naquela casa, naquela empresa. Isso, aplauda o nome de Jesus. Vai ter notícia boa lá. Aleluia, aleluia. O inferno se agitou, pastor Robson, porque a notícia foi boa. Os filisteus se levantaram, não porque Davi estava caindo, porque Davi estava subindo. Os filisteus se agitaram, não porque Davi estava perdendo, porque Davi estava vencendo. Os filisteus se agitaram, não porque Davi estava padecendo, pelo contrário, o inimigo se levantou, porque Davi estava sendo ungido para reinar, não sobre uma parte de Israel, mas sobre todo o Israel. Pastor, mas aí você me deixou preocupado, pastor, porque se a notícia for boa, o inferno vai se levantar. Eu não quero batalhar contra o inferno, irmão. Que Deus você serve? Não, pastor, mas eu estou cheio de luta lá em casa. Descansa o teu coração, porque maior é aquele que está com você do que aquele que vem contra a sua vida. Pastor, mas então quando a notícia boa chegar, o inferno vai se levantar, o que eu faço? Faz como Davi. Está no texto que Davi fez. O inferno se levantou, o inimigo se agitou, e o que Davi foi fazer? Foi consultar a Deus. Aleluia. Pastor, mas nós estamos falando de um homem experiente na guerra. Verdade. Nós estamos falando de um homem que sabe manusear a espada. Nós estamos falando de um homem que desde a sua infância venceu gigante, venceu adversário, alguém que sabe entrar e sair de uma guerra. Davi era experiente na batalha, mas você precisa aprender com Davi. O fato de Davi ir consultar a Deus diante desta nova batalha revela-nos um segredo. Qual? Experiência não substitui dependência.
Experiência não substitui dependência. Você pode saber muito, irmão, você pode ser o melhor naquilo que você faz, você pode ter o melhor network possível, aonde você trabalha, quem você lidera, quem você gerencia, mas experiência não substitui dependência. Olha para Davi, ele sabe lutar, ele conhece guerra, ele sabe usar uma espada, mas quando o inimigo se levanta, correu para a presença do Senhor, colocou o seu rosto no chão e foi dizer: Deus, o Senhor vai entrar comigo nessa batalha. Se o Senhor entrar, eu entro. Se o Senhor ir, eu vou. Se o Senhor não autorizar, eu não vou. Por quê, pastor? Porque Davi entendeu, irmão, que a certeza de uma vitória, independente da batalha, é saber se Deus vai estar nela. Porque se Deus estiver nela, descansa o teu coração. Tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória. A Bíblia diz que Davi vai consultar a Deus, e Deus fala: vai, meu filho, vai, porque eu sou contigo, vai, porque eu vou te dar a vitória. Diz a Bíblia que Davi pega essa palavra e vai enfrentar os filisteus. E como foi a guerra, pastor? A guerra foi vitoriosa para Davi, a guerra foi vitoriosa para Israel, e diz o texto que Davi consultou a Deus, enfrentou os filisteus, e Deus deu a vitória para Davi. Davi pegou os ídolos dos filisteus, quebrou tudo, queimou, e grande foi a vitória. Porém, diz o texto, que alguns momentos depois, não sabemos se horas, dias, semanas ou meses, mas o texto diz que o inimigo se levantou contra Israel e Davi de novo. Que inimigo, pastor? O mesmo. Que adversário, pastor? O mesmo. Que local, pastor? O mesmo. Aí a Bíblia vai mostrar um Davi tomando a mesma postura. Qual? Consultar a Deus novamente. Se fosse outra pessoa, talvez diria: o inimigo é o mesmo? Venci ontem. O território da batalha é o mesmo? Conheço como a palma da minha mão. Não preciso consultar a Deus, porque se eu venci ontem, o inimigo é o mesmo, o território é o mesmo, também vou vencer hoje. Mas Davi não faz isso, irmão. Davi venceu ontem o mesmo inimigo, no mesmo território, mas a batalha se levantou de novo hoje. Davi foi consultar a Deus de novo. Por quê? Porque quem serve a Deus precisa entender que as vitórias de ontem não são garantia das vitórias de hoje. As vitórias de ontem não são garantia das vitórias de hoje, se Deus não estiver com você. Pastor, o que você veio pregar nessa manhã? Eu vim pregar que independente dos levantes da sua vida, da sua casa e da sua história, independente se o inimigo que você está batalhando é o mesmo desde janeiro até agora dezembro, e ele se levanta, ele atua, ele trabalha de formas diferentes, de estratégias diferentes, independente de tudo isso, quando o inferno se levantar, corre para a presença de Deus, porque Deus te dará uma estratégia, Deus te dará um caminho. O diabo deseja que você entre nas suas guerras convicto das suas habilidades. O diabo deseja que você se apegue àquilo que você sabe, ao seu know-how, aquilo que você tem experiência, e deixe Deus de lado. Mas eu tenho uma palavra para você nesta manhã: independente do adversário, independente da guerra, convida a Deus para entrar com você nessa batalha, e se prepara, vai ter vitória, porque na batalha que Deus entra, filho dele não perde, filho dele não perde. Quem recebe essa palavra nesta manhã, diga para quem está do seu lado: convida a Deus para as suas guerras, convida a Deus para as suas guerras. Pastor, Davi convidou Deus para essa guerra? Sim, da primeira vez. E agora o inimigo se levanta de novo e Davi vai consultar a Deus. Só que agora a resposta é outra, irmão. Como assim, pastor? O texto diz que da primeira vez Deus fala: vai. Só que agora da segunda vez o texto diz assim, que Davi fala: Senhor, posso ir à peleja novamente? E Deus fala: não subirás após
eles. Na primeira resposta, Deus disse sim. Da primeira vez, Deus disse sim. Na segunda vez, a resposta de Deus começa com um não. Por quê, pastor? Porque o Deus que você serve também diz não. Não falei nada de novo aqui para você, né? Até a pessoa que chegou hoje pela primeira vez aqui, precisa entender que o nosso Deus, Ele também diz não. Ah, pastor, mas eu não gosto muito do não de Deus. É claro, como é bom você chegar diante de Deus com um projeto, e dizer assim: Deus, está aqui o projeto, só assina embaixo, só aprova, Senhor. É bom, é maravilhoso. Eu levanto de uma oração, irmão, muito mais fervoroso, quando a resposta para o que eu peço para Deus é sim, porque isso é natural. Todo mundo quer ter seus planos e projetos por Deus aprovado. Agora deixa eu te dizer uma verdade: o Deus que você serve também diz não. Pastor, mas por que Deus diz não? É simples, porque Deus ouve conversas que você não ouve. Sabe por que Deus diz não? Porque Deus acessa reuniões que você nem sabia que tinha acontecido. Deus passa em ambientes que você ainda não passou. Deus conhece planos e projetos de pessoas que estão ao seu redor. O Deus que você serve também diz não. Agora você precisa aceitar o não de Deus, porque o não de Deus é livramento para a sua vida, é livramento para a sua casa. Mas pastor Robson, tem gente que não aceita o não de Deus, fica bicudo quando Deus fala não, vira as costas para a igreja quando Deus fala não, vira as costas até para o pastor. Que culpa eu tenho, irmão? Se Deus falou não para você, Ele conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro, e Ele sabe o que é melhor para você. Então se Deus está dizendo não, aceita, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem livramento e bênção nesse não que Deus está te dando. Diga para quem está do lado: aceite o não do teu Deus. Pastor, Deus disse não para Davi, disse não. Só que tem um detalhe: Deus não precisa explicar os seus nãos. Deus não precisa dizer porque está dizendo não. A gente é pai, você é mãe, e você sabe que quando você diz alguns nãos para seu filho, lá em casa é assim. Quando eu falo não para Manu, a minha resposta vem acompanhada de uma réplica dela. Ela pede água, eu falo não. Ela fala: por quê? Por quê? E aí eu preciso argumentar: filha, é não, porque se você subir em cima da mesa, pai, mas por que eu não posso andar fora da cadeirinha? Filha, porque se um policial ver, ou se acontecer qualquer tipo de incidente no trânsito, pode machucar você. E você vai explicando. Deus não precisa explicar porque diz não, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que o não dele, na maioria das vezes, vem acompanhado de uma estratégia, e é o que aconteceu nesse texto. Senhor, ontem eu fui e venci, hoje o inimigo levantou de novo, posso ir? Não, não irás por esse caminho. Mas Senhor, o que eu faço? Pega esse outro caminho. Aí diz o texto, que Deus fala para Davi: pega o teu exército e vai por detrás do teu adversário. Então o cenário é basicamente esse: Davi pega o seu exército, sai da posição em que ele estava e se posiciona à retaguarda do exército filisteu. Quem olhasse para Davi, para o contexto, diria: Davi, agora é hora de atacar, porque nós estamos em uma posição estratégica, estamos atrás do adversário. Está no texto, o adversário não está nos vendo, mas a Bíblia diz que Deus falou para Davi: pega o teu exército, coloca por detrás do inimigo e tira o teu olho da batalha, e olha para a copa das amoreiras, e ouvindo tu um barulho de marcha pela copa das amoreiras, pode ir, porque eu já fui na tua frente. Aleluia.
Pastor, desenha isso aí para me entender. Agora, é o exército filisteu na frente, de costas para Israel, Israel posicionado, todo o exército prestes a atacar. Se eu estivesse lá, você diria: Davi, é agora. Davi, vamos atacar. E o Davi olhando para a copa das amoreiras. Todo o exército posicionado para agir, e o Davi olhando para a copa das amoreiras. Era como Davi dizendo: eu não movo o meu pé enquanto Deus não me dá o sinal. Eu não movo o meu pé enquanto Deus não me der o sinal. Pastor, o que a Bíblia está nos mostrando esta manhã, um cenário muito parecido com o que você viveu esse ano ou está vivendo. Talvez as suas movimentações esse ano não deram muito certo, porque você foi sem ouvir o sinal, você agiu sem ouvir o sinal, você comprou sem ouvir o sinal, você vendeu sem ouvir o sinal, você assinou aquele contrato sem ouvir o sinal. Aprenda com Davi. O contexto pode até ser positivo, o exército não estava o vendo, mas ele não se movimentou enquanto Deus não sinalizou. Pastor, o que você veio pregar esta manhã? Que o seu ano de 2025 termine dessa forma. Como? Apenas agindo depois que Deus falar, apenas comprando depois que Deus mostrar, apenas indo depois que Deus sinalizar, porque o sinal que Deus te dá é a garantia que você vai ter sucesso naquela empreitada, naquele projeto, naquele objetivo, naquele alvo. Tem alguém que recebe essa palavra nesta manhã? Aguarda o sinal. Pastor, Davi não se movimentou só depois que Deus deu o sinal. E tem um detalhe: Deus falou: ouvindo tu o barulho. Não é vendo você o barulho, é ouvindo você o barulho. O que é isso, pastor? Davi não se movimentou pelo que viu, Davi se movimentou pelo que ouviu. Tem muita gente que se frustra, irmão. Tem muita gente que se decepciona, tem muita gente que está levando a sua própria família a uma derrota muito grande, porque está se movendo pelo que está vendo. E muitas vezes o diabo é especialista em colocar minas de ouro na tua frente. Ele tentou isso com Jesus. Olha daqui de cima, tudo que você está vendo é meu. O diabo tentou fazer Jesus pecar pelos olhos, e mostrou-lhe os reinos desse mundo. Mas Jesus disse: pode me mostrar o que tu quiser, a minha convicção não é pelo que eu vejo, a minha convicção é pelo que eu ouço. E o que você ouviu no Jordão? O pai falou: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Levanta uma das suas mãos, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Em 2026, você não vai se mover pelo que o diabo vai colocar diante dos seus olhos, você não vai se mover pelo brilho do ouro que estará diante de você. Pelo contrário, em 2026 você vai se mover pela voz que você ouvirá em cultos aqui na AD Blue, em momentos de oração na sua casa, em leitura da palavra no seu devocional. Levanta a mão e pega essa palavra. Deus não te deixará na dúvida, Ele vai mostrar o caminho. Quem recebe essa palavra, pega, porque é de Deus sobre a tua vida. Nesta manhã, Deus vai mostrar o caminho para você. Diga para quem está do seu lado, olhando bem dentro do olho, diga assim: aguarda o sinal. Aguarda o sinal. O sinal veio da onde, pastor? Diga comigo: copa das amoreiras. Não é galho da amoreira, não é tronco, caule da amoreira, não é raiz da amoreira, é copa da amoreira. Pastor, que altura tem essa amoreira? De 12 a 15 metros de altura. Então é o exército de Israel olhando assim, e Davi olhando assim. É o exército com o olho na terra, e Davi olhando para o alto. Por quê? Porque eu elevo os meus olhos para os montes.
porque é de lá que vem o meu socorro. Oh, meu irmão, diante das guerras da sua vida, das batalhas da sua vida, tira um pouco o olho da terra e começa a olhar para o céu, porque é de lá que vai vir a resposta, é de lá que vai vir o socorro, é de lá que vai vir a solução. Quem recebe essa palavra nesta manhã, é do céu que vem o que você está esperando. Diz a Bíblia que Davi vai ouvir o som de uma grande marcha. Estou encerrando agora. Aí diz o texto: ouvindo tu o barulho, o estrondo pela copa das amoreiras, então sai, vai à peleja, porque Deus saiu adiante de ti. A fazer o quê? Passear? Não, a ferir o exército dos filisteus. Então o cenário é esse: meu filho, aguarda o sinal, porque quando eu der o sinal, tu pode ir, mas quando você for, vai tranquilo, porque eu já fui na tua frente. Aleluia. Pastor, eu não entendi, por que é tão relevante saber que Deus vai na minha frente? É simples, irmão, porque se Deus for na tua frente, você só pisa onde Ele já pisou primeiro. Se Deus for na tua frente, você só passa pelas portas que Ele já passou primeiro. Por isso, não sai de casa pela manhã sem antes orar e dizer: Deus, vai na minha frente no meu trabalho, vai na minha frente nessa faculdade, vai na minha frente para essa viagem, porque você só vai passar onde Deus já passou, só vai acessar aonde Deus acessou. E tem um detalhe, irmão: se Deus está indo na tua frente, se tiver gigante Ele derruba, se tiver muralha Ele tomba, se tiver espinho Ele tira, e você passa vitorioso para alcançar o que Deus tem para você. Deixa Deus ir na sua frente, não deixe os seus recursos irem na sua frente, não deixa a sua posição social ir na sua frente, não deixa a sua facilidade em fazer um network ir na sua frente. Deixa Deus ir na sua frente e te prepara. Ele vai abrir portas que você nem imaginava que poderiam ser abertas. Ele vai abrir caminhos que você nem imaginava que era possível passar. Quando Deus vai na frente, o milagre é certo, a vitória é garantida. Receba esta palavra nesta manhã. Deus foi na frente, e agora eu encerro. A Bíblia diz que Deus vai na frente a ferir o exército dos filisteus. Aí o verso 16 diz assim: fez Davi como Deus lhe ordenara. Irmão, isso aqui é fantástico. Por quê? Porque o texto está dizendo que Davi não deu uma melhoradinha em nada do que Deus falou. O texto está dizendo que Davi não argumentou com Deus: mas Senhor, eu acho que por esse caminho é melhor, mas Senhor, mas se eu fizer desse... Não tem argumentação. O texto está dizendo: fez Davi como Deus lhe ordenara. Pastor, quero ser bem sucedido na minha vida, nesse final de ano, e quero começar 2026 debaixo da bênção. Faça tudo conforme Deus ordenou. Pastor, mas aonde eu tenho acesso ao que Deus já ordenou? Está aqui, meu irmão, está aqui. Mantenha seus pés, sua casa, em tudo aquilo que Deus já ordenou e determinou, e te prepara para ver o que vai acontecer na sua casa e na sua história. Olha o texto: fez Davi como Deus ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Pastor, o que é isso? É a distância que a guerra começou e que a guerra terminou. Segundo a geografia bíblica, de Gibeão a Gezer, 20 quilômetros. Pastor, não entendi. Davi começa a lutar e vai ferindo os filisteus. 1 quilômetro e vai ferindo. 2 quilômetros e vai ferindo. 3 quilômetros e vai ferindo. 4 e vai ferindo. 10 e vai ferindo. 20 quilômetros de batalha. Pastor, não entendi, explica agora. Agora, seguir a estratégia que Deus dá te fará ir mais longe. Só que a exemplo de Davi, recebe essa palavra, as duas mãos abertas aí, eu profetizo sobre a sua vida.
você não vai mais longe perdendo, você vai mais longe vencendo. Seguir a vontade de Deus, a estratégia de Deus, o plano de Deus te fará ir mais longe, mas você não vai mais longe perdendo, você vai mais longe vencendo. Ainda existe uma cadeira que você vai sentar, ainda existe uma porta que você vai passar, ainda existe um diploma que você vai pegar, você vai mais longe vencendo. Quem recebe essa palavra fica de pé para adorar, porque Deus te levará mais longe vencendo. Quem recebe isso esta manhã? Aleluia. Eu encerro agora, e eu quero orar por você. Pastor, eu estou em guerras desafiadoras. Pastor, eu estou em batalhas desafiadoras. É mesmo, irmão? É, pastor. Guerras que eu entrei porque não consultei a Deus, e guerras que eu entrei porque Deus me disse: vai que eu sou contigo, mas a batalha está intensa, pastor. Eu preciso que Deus me dê uma estratégia. Se essa palavra falou ao seu coração e você quer terminar esse ano recebendo uma estratégia para as guerras da sua vida, eu não sei quais são. Eu não sei se a sua guerra é financeira, eu não sei se a sua guerra, a sua batalha é familiar, eu não sei se a sua guerra é espiritual. Vem trazer sua guerra, sua batalha no altar de Deus esta manhã, porque eu quero orar por você, e você vai voltar para casa com uma estratégia na sua mão. Isso, vem trazer no altar as suas guerras, as suas batalhas. Deus te dará uma estratégia. Deus te dará uma estratégia, Deus te mostrará um caminho. Ah, pastor, se você soubesse, pastor, se você soubesse as guerras que eu enfrento, as batalhas que eu enfrento, quem depende de mim, da minha vitória na guerra, para ser abençoado, para ser abençoada, eu preciso de um sinal. Deus vai te mostrar esse sinal, mulher. Deus vai te mostrar esse sinal, homem. Deus vai mostrar para você qual caminho seguir, aonde ir, com quem falar. Deus vai te direcionar. Você não vai terminar 2025 na dúvida. O inimigo não vai prevalecer sobre você. A notícia na sua casa será boa, será extraordinária. O inferno poderá até se levantar, mas vai se levantar para cair, porque Deus te dará discernimento, uma estratégia de vitória. A igreja, estenda a mão para cá, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, os meus irmãos, as minhas irmãs, que vieram no altar agora. Deus, eles chegaram aqui depois de ouvir esta palavra. Senhor, eu não sei qual é a guerra que esse homem está enfrentando, eu não sei qual é a batalha que essa mulher está lutando, mas eu te peço agora, assim como Davi consultou ao Senhor, nós estamos te consultando esta manhã, e nós estamos pedindo: nos dê um sinal, nós estamos clamando: mostra-nos um caminho, nos dê, Senhor, uma direção, porque nós cremos que se o Senhor mostrar, a vitória será certa. Nós cremos que se o Senhor direcionar, haverá livramento, haverá milagre. Entra nessa batalha com esse homem agora, entra nessa batalha com esta mulher agora, em nome de Jesus. Vai na frente desta pessoa, tirando todo laço, derrubando todo gigante, expulsando todo demônio, e que este ano finalize, Senhor, com notícia boa nessa casa, com notícia boa nessa família. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um abraço em quem está perto de você e diga: Deus entrou com você nessa batalha, Deus entrou com você nessa batalha.